tem que acordar às 4 da tarde, é uma pessoa chata. Claro. Né? Você tem que, assim, a coisa não é bem assim. Eu acho que tem que respeitar essa questão da diversidade. Ela é muito importante em todos os sentidos. Você não acha, Lúcia, que as pessoas também... Estou falando, é claro que estou falando do estado ideal. A pessoa que só tem um emprego durante a madrugada e precisa dele para sobreviver, ela não tem muita condição de discutir isso, né? O mundo que o emprego está difícil. Mas ela tem a condição de sonhar, de mudar de horário, né? E ela deve discutir isso também. Eu acho que ela deve discutir, eu acho que ela deve tentar mudar de horário. Uma pessoa que está há anos trabalhando, sei lá, toda noite chega às 7 da noite no trabalho e sai às 7 da manhã, ela vive na contramão das pessoas. Se ela não é feliz, se ela é feliz, ok. Né? Vai discutir lá com o médico dela, leva uma merenda bacana, né? Uma merenda saudável, já que não tem. Enfim, cada um vai procurar a sua maneira de lidar com aquela diversidade, ou né, transformar o limão na limonada, seja lá que prático for. Mas se a pessoa, mesmo a pessoa sendo um emprego simples, entendeu? Que tem pouco poder de barganha, é nesse sentido que eu quero falar. A pessoa depende daquele salário, não tem muita informação, também não tem muita coragem de enfrentar porque tem medo de perder. Mas sonhar é possível, né? É possível tentar arranjar outra empresa, é possível tentar trocar o turno. É possível trocar o turno, tudo é possível. E o que eu acho mais possível é a gente acreditar que as empresas, elas não funcionam mais como uns anos atrás. Atualmente, as empresas sabem que um trabalhador feliz, ele vai fazer mais. Melhor. Se o trabalho for um prazer, aquele trabalho vai ser melhor feito, vai ser feito com mais competência. Então, eu acho que o trabalhador também tem que atuar para educar o empresário. E isso eu tenho visto de uma maneira ou de outra através de algumas atividades que a gente da pesquisa faz com os trabalhadores. Quer dizer, em que medida... Dá uns exemplos, você deve ser interessante isso. Por exemplo, um hospital. Como é que funciona um hospital? Você tem um paciente internado. De dia você tem uma demanda enorme. É fisioterapeuta, é nutricionista, é o horário que você tem maior número de remédios, é o horário do banho do paciente, N coisas acontecem, o médico e tudo mais. Então, como é que se administra o horário de hospital? Você tem menos gente trabalhando à noite. Eu digo o pessoal da enfermagem, à noite do que de dia. Como se a demanda fosse apenas a demanda do trabalho, portanto, separando o trabalho do trabalhador. E o que interessa se a demanda de trabalho é menor? Se para o trabalhador trabalhar de noite é mais sacrifício para ele, será que não deveria ter mais gente à noite para que as pessoas pudessem se revezar? Entendi. Entendeu o que é a gestão? A gestão é assim, eu preciso, por exemplo, 10 pessoas de dia e 5 de noite, porque tem menos trabalho de noite, mas as 5 pessoas que trabalham de noite, elas não correspondem à metade das 10, porque elas estão mais sacrificadas. Eu não estou nem dizendo que geralmente tem um segundo emprego e tal. Então, é nisso que eu acho que o trabalhador e é nisso que eu acho que o mundo acadêmico pode contribuir, para mudar a mentalidade. A gente pensa que é um sonho. Quando ele fala, eu tive há pouco tempo num congresso em que o presidente da Associação Internacional de Saúde Ocupacional falou de um projeto enorme que abarca o mundo inteiro, avaliando o quanto que as empresas estão dispostas a aceitar a diversidade. Diversidade. E exatamente o que ele está falando. Então, imagina se alguém fosse pensar nisso 40, 30 anos atrás, 20 anos atrás que fosse. 10. Então, eu digo assim, o mundo está mudando mesmo. Por isso que eu acho que mesmo quem está nessa condição tem que arranjar um jeito de fazer algo. Se não pode se queixar, vai de algum, procura o sindicato, procura o legislador. Eu acho que tem que fazer um movimento. A divulgação dessas informações, desse conhecimento é fundamental, porque isso começa a circular. E aí o indivíduo, né, no caso profissional, ele sente em condições de ter mais argumentos para estar pleiteando o que ele necessita. É nisso que eu acho que a pesquisa tem que estar ligada com a comunidade, com a sociedade. Prestando esse serviço, né? Informando, embasando. A gente vai começar agora uma pesquisa com em torno de 20 mil profissionais de enfermagem do Brasil todo. Justamente porque o que acontece? Não é só o problema de trabalhar à noite. Você pode hoje ter consequências do seu trabalho noturno no passado. A gente está estudando isso, se essas consequências elas não são residuais. Ou seja, comecei a dormir mal quando comecei a trabalhar à noite. Já deixei o trabalho à noite há 5, 6 anos e continuo com dificuldade para dormir. É um relato que a gente ouve. Então a gente agora vai fazer uma pesquisa grande e as pessoas dos sindicatos, vai trabalhar nas empresas, nos hospitais, explicar o que é um bom gerenciamento, porque são profissionais da saúde. É impressionante. O trabalho em turno seria melhor?
Seria turno alternante. É. Então, existe Sei lá, X meses você trabalha no... Porque também mudar todo dia, toda semana, deve ser infernal, né? Pra vida pessoal. Depende da situação. Porque também a vida pessoal importa. Sim e não. Olha, essa questão, se a gente estivesse aqui num congresso, especificamente sobre esse assunto de trabalho em turnos, a gente não ia ter concordância. Vou explicar por quê. Porque o indivíduo que trabalha só à noite, chama turno fixo noturno, essa pessoa, no fim de semana, ela vai dormir de noite e vai ficar acordada de dia. É como se ela atravessasse o fuso horário também, como se ela fosse para o Japão. Não é tão simples quanto parece conversar sobre o rodízio. Por quê? Porque o nosso relógio biológico, ele é uma estrutura que funciona com base nas interações do nosso sistema nervoso. Como é que funciona? Funciona assim. Se eu não chego a ter tempo, eu tenho que me adaptar ao ambiente. O ambiente lê-se o horário, né? O ambiente temporal. Mas se eu trabalho só um dia à noite, eu não chego a ter tantas consequências. Então, uma das coisas que se pensou era fazer o rodízio assim, poucos dias em cada horário. Porque o rodízio não é assim 6 meses, costuma ser assim, 2 ou 3 dias à noite, depois de tarde, depois de manhã, depois as folgas e assim por diante. Não enlouquece. O problema é porque socialmente é muito complicado. Em todos os sentidos, é complicado com a família. Você não consegue fazer um curso de inglês às terças e quintas, porque cada semana você está trabalhando num horário. Então, assim, é uma questão complexa, porque não é só social, não é só biológica. Porque essa pessoa que trabalha 5 dias na semana à noite e fim de semana não, ela vai ao Japão, né? Todo fim de semana. Ela vai ao Japão. É muito ferro. E a gente fez um trabalho enorme com pessoas assim. Pessoas que iam ao Japão sem ir, sem os benefícios da ida ao Japão e com os malefícios. Mas deve ser um tormento, isso né? acaba comprometendo o desempenho cognitivo dela, a memória vai para o espaço. Tudo, inclusive porque a memória... Ela é consolidada à noite, durante o sono profundo. Dormir de dia, eu digo com todas as letras, dormir de dia faz mal à saúde. Faz mal à saúde e no sentido amplo. Dizem que é uma cestazinha é bacana. Não, a cesta, eu estou dizendo dormir regularmente de dia e não dormir. Não é o natural, né? Mas pode ser que faça bem para uma pessoa, né? Ou para outra, não faça para outra. A pessoa está 40 anos fazendo isso, já está acostumada. Não, ela não está acostumada. Não está? Isso é o que os trabalhadores dizem assim, mas aí, no fim, a gente não acaba acostumando? Não acostuma. Eu vou dizer por quê. Porque nós não temos uma sociedade... Nós somos um ser social antes de tudo. Nós não temos uma sociedade invertida. Então, a gente vive um conflito. Nós somos noturnos no nosso trabalho e somos diurnos com o resto da sociedade. Então, a pessoa, esse conflito, ele acaba se manifestando no corpo também, nas relações. Por isso é que existe essa questão do divórcio, que já foi estudada em estudos amplos, que a gente também não tem certeza o que vem antes, né? Se é o divórcio, porque a pessoa trabalha à noite, ou se a pessoa foi trabalhar à noite porque já não estava bem em casa. Não é tão simples analisar. Não é uma situação. Mas o que eu quero dizer é que não é muito simples analisar essa questão. A princípio, se alguém me pusesse na parede assim para dar uma solução muito rápida, eu pensaria em limitar, para proteger de alguma maneira e dividir os prejuízos, se eu posso falar assim.